Daniel. Capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dário Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E tendo se tornado forte por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, porém não para os seus descendentes, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado, e passará a outros que não eles. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará, e grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ela, porém, não conservará a força de seu braço, nem subsistirá ele nem o seu braço, mas será ela entregue, e bem assim os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela um se levantará em seu lugar, e virá o exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, juntamente com as suas imagens de fundição, com os seus vasos preciosos de prata e ouro, ele os levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele deixará de atacar ao rei do norte. E entrará no reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, a qual avançará e inundará e passará para adiante, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na mão daquele. E a multidão será levada, e o coração dele se exaltará, mas, ainda que derrubará miríades, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará, e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará com grande exército e abundantes provisões. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Assim virá o rei do norte, e levantará baluartes, e tomará uma cidade bem fortificada, e as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, porém, é de vir contra ele fará o que lhe aprouver, e ninguém poderá resistir diante dele. Ele se fincará na terra gloriosa, tendo-a inteiramente sob seu poder. E firmará o propósito de vir com toda a força do seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará a filha de mulheres, para ele a corromper. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois disso virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, e cairá, e não será achado. Então no seu lugar se levantará quem fará passar um exator de tributo pela glória do reino, mas dentro de poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a majestade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. E as forças inundantes serão varridas de diante dele, e serão quebrantadas, como também o príncipe do pacto. E depois de feita com ele a aliança, usará de engano, e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Virá também em tempo de segurança sobre os lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, espalhará entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo.
e suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul sairá à guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, pois maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele será varrido por uma inundação, e cairão muitos traspassados. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e assentados à mesma mesa falarão a mentira. Esta, porém, não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra o santo pacto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado voltará, e entrará no sul, mas não sucederá desta vez como na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, por isso voltará, e se indignará contra o santo pacto, e fará como lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Ainda os violadores do pacto ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, e fará proezas. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia por muitos dias cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Mas caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, muitos porém se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. E o rei fará conforme lhe aprouver, exaltar-se-á, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amado das mulheres, nem a qualquer outro deus, pois sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, ele o honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes com o auxílio de um Deus estranho, aos que o reconhecerem multiplicará a glória, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por preço. Ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá como turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nos países, e os inundará, e passará para adiante. Entrará na terra gloriosa, e dezenas de milhares cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo, contudo virá o seu fim, e não haverá quem o socorra.